Salve, salve, ouvintes e espectadores da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esse é o podcast Vamos Com Tudo. Todo domingo, a partir das 18 horas, tem um episódio novo aqui no canal Rádio Band News FM. Para assistir a todos os episódios, é só clicar na aba Playlist e procurar o podcast Vamos Com Tudo. Já entrevistei um monte de gente aqui, atletas, compositores, escritores, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com o meu camarada, professor de filosofia da rede pública e privada de São Paulo, já foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, é colunista, comentarista e sempre um bom papo. Paulo Cruz, senhoras e senhores, é um prazer recebê-lo, Paulo. Fala, Felipe, tudo bem, meu amigo? Poxa, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, é sempre uma honra, um prazer conversar com você. Fazia tempo que a gente não falava, então fiquei feliz com o convite. E vamos lá, tem muito assunto legal para a gente tratar. É isso aí, e hoje a gente pode conversar com alegria, apesar de muita sujeira que acontece no Brasil, mas esse podcast, inclusive, é para a gente se desintoxicar da sujeira, falar de arte, falar de cultura. E felizmente, Paulo, dessa vez o gancho aqui para a nossa conversa é algo muito positivo, porque geralmente quando a gente conversa, faz entrevista, a gente já gravou várias vezes programas ao vivo, é em decorrência ou de uma bala perdida que atingiu, lamentavelmente, alguma pessoa negra e aí gerou uma revolta, ou é um abuso policial, ou é um quebra-quebra na rua, nos Estados Unidos, no Brasil, e agora é um filme belo, tocante, exatamente, divertido, que eu assisti na Netflix, aqui a gente pode falar no serviço de streaming, por indicação sua, você publicou no Twitter, que é o filme Paternidade, com Kevin Hart, e que faz o papel ali de um pai negro. Depois, que acontece no início, a gente vai dar um spoiler que é só inicial, mas isso já está na sinopse do filme. Morre a esposa dele e ele tem que se virar para criar uma criança pequena, uma menina, aliás, excelente atriz também. É lógico que o filme vai mostrando ali ela em várias idades diferentes, mas aquela atriz que faz o maior período durante o filme é sensacional. E esse filme vale a pena assistir. Certamente muita gente já assistiu antes de ver aqui o nosso podcast, porque a gente andou recomendando. Então, Paulo, o que tem de especial para você nessa nova abordagem sobre a responsabilidade paterna e por que esse tema é tão importante e, às vezes, fica fora do radar de uma militância que a gente se acostuma a ver por aí? Felipe, olha, foi uma grata surpresa assim, assistir esse filme. Primeiro porque o Kevin Hart, ele tem se destacado por ser um good vibes, assim, como eu coloquei no artigo que eu escrevi recentemente. Então, quer dizer, ele tem se destacado por ser uma pessoa que pensa positivo, que sempre levanta questões assim de maneira positiva, de estimular as pessoas a trabalharem duro, né, ao empreendedorismo e tal, o hard working, né? Ele é um workaholic, trabalha pra caramba. Então, tem uma série documental com ele na Netflix também, que chama Dom, e aí tem um palavrão, né? This Up, F, asterisco, Sim. K, This Up, e que é muito legal, que ele conta um pouco da vida dele, né, os tombos que ele levou. Ele teve uma criação muito difícil. Por quê? Porque ele é filho de pais separados, e mais do que isso, o pai dele era drogado, né? Era um drogadaço, assim, que abandonou a família, que vivia brigando com a mãe e tal, e a mãe o criou muito, assim, com rédea curta. Então ele fala, olha, eu mal saía de casa, minha mãe me criava dentro de casa, eu fazia piada para minha mãe dentro de casa, né, essas coisas de stand-up, que depois ele vai se destacar por isso, mas ele fala, eu fazia meu stand-up para minha mãe dentro de casa, porque ela não deixava eu sair. Então eu estudei e tal, então ele conseguiu dar a volta por cima, e ele usa os reveses da vida dele para, né, ele reverte em coisas boas. Então, por exemplo, ele teve numa entrevista agora recentemente com Will Smith, no programa Red Table Talk, que é da esposa do Will Smith, da Jada Pinkett, e o Will Smith faz algumas edições. E a primeira pergunta, que é sobre o filme, né, o Will Smith faz para ele, qual é a diferença, né, o que ele pôde tirar da própria história dele para ser um bom pai, né? O que levou ele a falar, puxa, eu quero ser um bom pai? Ele falou, olha, é fazer diferente do que o meu pai fez. Então, essa é a realidade de muita gente, de muitas crianças. Então, os Estados Unidos têm um problema crônico com essa coisa de pais que se separam e o pai vai embora e some, né? Então, o índice de crianças negras que crescem num lar sem o pai é muito alto, né? 75% atualmente.
Então, e aí você vê uma mensagem assim que é positiva, no sentido de chamar os pais à responsabilidade, né? Então, é uma história de um pai que é branco. Então, o Matthew Loughlin, que é o... Ele escreveu um livro chamado Dois Beijos para Maddie, se eu não estou enganado o nome do filme, É isso mesmo. que é a história verídica de um homem, que é um homem branco, que perde a esposa e ele tem que criar a filha sozinho. E aí, para o filme, eles escalaram o Kevin Hart, que é um ator negro, então transforma isso numa coisa que, simbolicamente, é importante para o contexto em que eles vivem lá. E que certamente é uma coisa que a gente vive no Brasil também. Então, chamar os pais à responsabilidade, né, num mundo contemporâneo, onde os pais esquecem dessa responsabilidade com muita facilidade, é um vento fresco, assim, e uma história bonita, né? Como você mesmo disse, uma história É, divertida. O Kevin Hart se sai muito bem num papel de tragicômico, assim, né? De uma comédia é. dramática, Exatamente, que é porque tem muito trechos bacana. que Então, são assim, é realmente legal. comoventes, dolorosos, Sim, sim, mas tem a superação, tem toda a luta pela própria convivência, a desconfiança da sogra dele, a desconfiança dos próprios amigos de ele ter capacidade para criar a menina. E até me remete, em certo ponto, mas com uma diferença significativa, àquela comédia mais pastelão, anos 80, Três Solteirões e um Bebê, só que lá aquela sim, abordagem, três homens brancos, né, tendo que cuidar de um bebê que foi entregue ali e tal, aquela abordagem mais de comédia escrachada, de ver como é que sim, homens juntos, sem a presença de uma mulher, lidam com o bebê. Os homens não tendem a ter tanta habilidade assim, sem a ajuda de uma mãe. Então é uma comédia que vai mais nesse caminho. Só que esse filme tem sim. esse lado mais tocante da responsabilidade paterna de um pai que ama a filha, que amava a esposa e que quer mostrar que consegue também, né? Exatamente. E assim, é legal, porque, primeiro, o Loughlin, né, que é o papel do personagem do Kevin Hart, ele não é um qualquer um. Ele é um profissional de TI, né, de tecnologia tarimbado, um sujeito que depois ele é promovido no final, né, e é escalado para trabalhar num outro lugar. Então assim, ele é um sujeito que foge do estereótipo. Então, o Kevin Hart mesmo diz isso. Ele fala: olha, eu quero fugir do estereótipo, porque assim, geralmente quando se fala de homens negros, de pais negros do cinema, é sempre o sujeito que ou está no crime, ou está preso, ou saiu da prisão e precisa se superar e tal. Ele falou, não. Então, a história do Loughlin, não, é uma história de um pai que é um profissional de alto padrão, um executivo de tecnologia, e que tem uma filha e que ele precisa criar sozinho. Então, a responsabilidade recai para ele, né? Todo mundo desconfia se ele vai ser capaz, e ele fala, não, eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Então, tem toda essa parte divertida, né, do começo, dele ter que lidar com tudo aquilo, e fralda, e choro, e cólica de criança, e não sei o quê. Mas é especial, e eu fiquei muito, muito tocado pelo filme por conta disso, porque eu sei, né, não só como alguém que acompanha essas notícias sobre a situação de pais negros e famílias negras americanas e brasileiras, mas porque eu também sou negro, e porque também eu sou filho de pais separados, e porque eu vi essas coisas acontecerem não só na minha família, mas muito próximo a mim. Né? O meu É pai bom não, você graças a falar, Deus, Paulo, é porque... bom você falar porque tem gente que acompanha o podcast Vamos com Tudo pelo Spotify e só ouve o áudio, né? Então pode não Ah, saber sim, é. que você é negro também, então você está registrando aí e mostrando É, é, exatamente. isso aí, tudo que você sempre falou a respeito com mais cuidado e às vezes até sendo incompreendido por pessoas que já se colocam no debate público de uma maneira muito centrada em determinada cartilha. E às vezes a Sim, gente sim, precisa de um sim. olhar de fora, de acordo com as circunstâncias. Eu acho que você consegue fazer isso muito bem. Mas eu te interrompi, diga lá. Não, então, porque assim, graças a Deus comigo não aconteceu isso, porque o maior cuidado que meu pai teve na separação com a minha mãe foi a única coisa que ele pediu a ela, eu lembro disso porque eu era pequeno, mas a gente sempre conversou sobre isso, ele falou, olha, não me deixa longe dos meninos. Minha mãe falou, não, tranquilo. Depois eles acabaram ficando amigos, meu pai era um cara que frequentava sempre a casa da minha mãe, então ele não foi um pai que se separou da família, né? Então eu não tive esse problema, mas eu tive com um irmão meu, por exemplo, né, que infelizmente separou e ficou longe da família. Os filhos
acabaram se desencaminhando. Então, eu vi isso acontecer dentro da minha família, eu vi isso acontecer no meu entorno, com amigos meus, né, que de repente o sujeito simplesmente separa da mulher e larga para lá, né? Então, é um problema, não é um problema só que acontece com pais negros. Então, é bom que se registre isso, porque não é questão de ficar separando por raça, como se o problema fosse só com pais negros, né? Mas, assim, é reconhecer essa vulnerabilidade, porque é um tema tabu. Então, se você procurar, por exemplo, nos veículos mais, digamos assim, mais de militância negra, eles tergiversam desse assunto, né? Mas esse assunto é real, né? É um problema real, de essa coisa da responsabilização e da responsabilidade dos homens negros em relação às suas esposas e aos seus filhos é uma realidade. Claro, por uma série de fatores. Porque, claro, se você tem um grupo grande da sociedade que vive à margem, que tem uma série de dificuldades socioeconômicas com as quais tem de lidar, né? Isso, claro que fragiliza. E é claro que isso também fragiliza a família, né? É muito mais fácil você conviver numa família onde tem uma estabilidade financeira, onde você mora numa casa bacana, onde o marido tem um emprego legal. Então, é mais fácil você superar as dificuldades quando você tem recurso do que quando você não tem. Então, é óbvio que esse tipo de situação atinge com muito mais força as famílias mais pobres. E se as famílias mais pobres são ainda, né, no Brasil, as negras, então, fatalmente, isso vai acontecer com mais frequência com pessoas negras. Então, assim, isso que o filme traz é importante, porque ele levanta essa discussão, mas pela ótica positiva, né? De chamar os pais à responsabilidade, de chamar os pais e de mostrar que é possível fazer, né? Então, eu acho o filme fabuloso por causa disso. Não é um filme, não é, é um filme simples, né? Você viu, É um filme simples, não tem exatamente. nada de Um coisas, não filme tem plot família. twist, não tem, é um filme de sessão da tarde, É. né? Mas cuja mensagem é poderosa quando você mergulha nesse aspecto social que é real, né? Então é isso que eu achei muito legal, muito bacana no filme. Exatamente. Queria tocar em 3 pontos aqui. O primeiro é que a atriz Mirim é a Melody Hurd, né? Excelente, só para registrar aqui o nome dela no papel de Maddie Lodgelin, né? Não sei como é que se fala esse sobrenome, que é baseado na história real daquele pai branco, né? Interpretado pelo Kevin Hart, negro, no cinema. E isso, até você falando a respeito, me fez lembrar, Paulo, quando eu tive a oportunidade de assistir a uma pequena palestra ali no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, com o Milton Gonçalves, ator, e o Morgan Freeman, ator americano, que veio aqui ao Rio de Janeiro e fez participações em eventos junto com o nosso ator Milton Gonçalves. E eu me lembro muito bem, foi um trecho ali que eu não esqueci. Se alguém mais assistir aqui e tiver estado lá também, queira contar alguma coisa, me escreva nas redes sociais, porque achei legal ter trazido à tona esse momento. Teve um momento marcante que o Milton Gonçalves disse que ele queria que, eu não me lembro exatamente qual foi a formulação dele, mas que os negros não fossem chamados só para atuar, para interpretar determinados personagens, quando vinha ali embaixo como características específicas do personagem ser negro, né? Porque tem um histórico até na dramaturgia brasileira do negro fazer o papel de empregado, a negra de empregada, o escravo, a escrava, o motorista, etc. Mas o que ele queria, assim, como uma meta, como um sonho, é que os negros pudessem interpretar qualquer papel. E eu acho que esse filme ele traz um exemplo disso, né? Porque você tem Exatamente. uma autobiografia de um homem branco, por que não dar esse papel para um ator negro e até aproveitar isso, né? Não no sentido de uma militância escancarada, mas aproveitar que existe esse problema de famílias desintegradas que atravessa a comunidade negra americana, e um filme sobre uma história assim com um pai negro pode ser interessante até do ponto de vista social. Exatamente, mas é exatamente isso. Então, por exemplo, o Denzel Washington, ele também andou dando declarações nesse sentido recentemente, né? Porque ele fez um filme eu sempre esqueço o nome, que ele faz o papel de um advogado,
E que ele fala sobre isso. Então, Paulo Cruz é o nosso Denzel Washington brasileiro, né? A diferença é que o nosso Paulo Cruz é um pouco mais bonito do que o Denzel Washington original. E ele faz o papel de um advogado, e aí, em mais de uma entrevista, perguntaram a ele, claro, para trazendo o tema aqui, a militância negra americana fala muito, e aqui no Brasil também, sobre encarceramento em massa de pessoas negras, né, e que a polícia aborda mais negros, o sistema de justiça tende a condenar com penas mais severas as pessoas negras e tal, e aí fazem essa pergunta a ele, olha, você acha que o sistema de justiça americano tem esse problema de ter uma certa preferência por condenar pessoas negras? Aí ele responde, olha, o problema é que isso começa em casa, né? O problema começa na maneira como você cria o seu filho. Então, infelizmente, a gente está facilitando para o sistema de justiça. Por quê? Porque se a criança não tem um pai dentro de casa, ele vai procurar o pai lá fora na rua. Né? O Denzel fala isso. Ele fala, olha, outro dia eu estava em Chicago, andando lá, a convite, ele foi fazer alguma coisa em Chicago, e ele viu um monte de molequinhos de 12, 13 anos, cara amarrada e tal, com aquela cara, né, de rapazinhos negros, adolescentes, de bicicleta. E aí falaram para ele que aquela era uma gangue de assassinos, de adolescentes assassinos. Ele falou, então, assim, veja o que está acontecendo, né? Você sabe então que, ele Paulo... falou, é um problema, né? É um problema sério esse. Você sabe que essa é até uma abordagem mais específica. Eu, às vezes, falo aqui, em termos gerais, na análise de comportamento do debate público brasileiro, da importância de se ter amor dentro de casa, de se ter amor no seu círculo íntimo, para você não ir parar num movimento social, num grupo político e tal, para buscar um amor faltante, com aquela necessidade de pertencer a um grupo e de adquirir os vícios daquele grupo e de passar pano para a sujeira que eventualmente faça parte daquele grupo, de um membro da patota, etc., porque quem tem amor no seu círculo íntimo não precisa disso, né? Já tem Exatamente. ali uma base segura que gere um certo bem-estar também, a ponto de não ficar refém dessas necessidades, muitas vezes provincianas, muitas vezes tornando as pessoas presas fáceis de exploração política, né? de movimentos políticos. Sim. Não, e aí, no caso dos negros, você tem essa questão mais específica, que é a falta do pai levando o jovem, a criança, adolescente, a buscar o pai na rua, e aí ele se mira em exemplos eventualmente negativos, aí começa a delinquir. É isso que é apontado por muitos comentaristas negros, inclusive americanos. Aliás, Paulo, para eu levantar já a bola completa para você, você falou no 75%, estava lembrando de um texto meu, quando eu era colunista da Veja, citando um debate entre o Larry Elder, você conhece, radialista negro americano, e o Piers Morgan, né? Quando o Piers Morgan estava na CNN, acho que saiu depois, né? E o Larry Elder, esse debate ficou muito famoso, tem no YouTube, tem até com legenda em português, e ele falou assim, o racismo não isso radialista negro, o racismo não é mais um dos principais problemas da América. O problema número 1 entre as pessoas negras é o alto número de negros nascidos fora do casamento. E aí que ele bota esse número de 75%. Em 1960, 5% de todas as pessoas deste país haviam nascido fora do casamento. Então, você vê que de 5% de todas as pessoas, em 1960, agora, mais atualmente, né, isso foi alguns anos atrás, o número pode estar um pouco defasado, mas 75% só entre os negros, né? Então, é uma mudança incrível. Aí ele fala, atualize-se, Piers, porque eles estão ali debatendo, cada um com uma posição. O número agora é de 43%. No geral, né? Olhe para isso, para os crimes, para o abandono dos estudos, está tudo conectado. Fecho aspas, aí essa foi a declaração do Larry Elder. Então, isso é um debate comum lá nos Estados Unidos e que aqui não ganha muita visibilidade, a gente está tentando dar aqui nessa conversa com Paulo Cruz. Diga aí, Paulo. Não, e porque também o Brasil ele é defasado em estatísticas, né? Então, a gente tem poucas estatísticas para poder... Lá eles têm estatísticas de tudo quanto é jeito, então é mais fácil de mapear esses números. O Thomas Sowell faz um trabalho incrível de mapear essas estatísticas todas e tal, mas veja, aqui, qualquer pessoa que mora na periferia sabe como é, né? Tem uma música que eu sempre cito, do Racionais, e que um trecho ele diz, olha, ele se espelha em quem está mais perto. Então, isso é fato, né? Se a periferia vive uma situação de vulnerabilidade,
E se um jovem negro que fica pela rua ali, e ele é cercado por traficantes, ele é cercado por outros jovens negros e, né, que já estão dentro do tráfico, e aí estão andando com tênis bonito, estão andando de moto, e o celular de último tipo e tal. Se ele não tem uma boa referência dentro de casa, né, porque eu lembro, né, que sim, isso qualquer pessoa, não é só com pessoas negras e pobres, mas o exemplo dentro de casa, né? Minha mãe falava, olha, escuta, se alguém aparecer aqui na porta para falar de você, você vai se ver comigo. Então, assim, a frase que ela me dizia, nós temos que ter o que falar e nunca dar o que falar para os outros. Então, você toma jeito. Então, eu morria de medo disso aí, né? Então, se você não tem isso dentro de casa, porque se a mãe está criando o filho sozinha, é óbvio que não é para dizer que as mães não conseguem criar os filhos sozinhas, porque, obviamente, conseguem, né? Muitas conseguem e fazem proezas incríveis criando os filhos sozinhas, mas também é óbvio que se você tem alguém para te ajudar, fica mais fácil para todo mundo, né? Então, às vezes, as mulheres não conseguem se desdobrar, né, de cuidar de um filho adolescente e ter que trabalhar na rua. Então, digamos assim, a probabilidade de escapar alguma coisa é maior, né? Então, ela tem que se desdobrar muito mais para que isso aconteça. E, assim, em muitos casos, os homens simplesmente abandonam. Eles não estão nem aí. Então, assim, sobra tudo para a mulher, e às vezes ela tem que trabalhar, chega tarde em casa e o adolescente fica na rua. Chega da escola, fica por lá e tal, e aí a probabilidade aumenta muito dele ser seduzido por isso. Exatamente. Se ele não tiver uma base muito sólida, a qual ele consiga recorrer no momento de fragilidade, né? Então, lembrar da mãe, isso é difícil, né? Putz, não posso, não vou fazer. Ele acaba indo, né? Soma-se a isso a impunidade, né? Exato. Que no Brasil é uma coisa, né? Então, é uma realidade, né, da qual a gente não pode tergiversar. E eu sei porque, assim, sou negro, convivi com negros a minha vida inteira, e eu sei como é que as coisas acontecem. Então, é preciso falar sobre isso. Né? E por isso que o filme é importante, porque ele levanta esse tema e fala, ó, tá aí, ó, né? E quem conseguir enxergar o problema e refletir sobre ele, sai ganhando. Eu acho ótimo por isso. Exatamente. Você usou uma palavra muito boa, que é a sedução. Esse luxo, esse prazer, essa ostentação, isso faz parte de todo um pacote de imediatismo que atinge e seduz a criança e o adolescente. E se ele não tiver por trás dele, no sentido paterno, materno, familiar de qualquer modo, até amical, pessoas próximas ali, para segurar, para mostrar, olha, isso aqui é o que é imediato. Não que precise dizer com todas essas palavras de uma maneira mais profunda. Às vezes é só segurar, né? Às vezes é só segurar a criança. Não vai porque eu não quero, é não e acabou, né? Mas é com esse sentido de que isso tudo que você está vendo aí é uma foto, não é o filme. Porque no final do filme, muitas vezes as pessoas que estão tendo tudo isso aí morrem assassinados, morrem numa guerra de gangue, morrem num confronto com a polícia, que é a tragédia diária que a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Eu faço de manhã, para além do Salve Salve Band News em rede nacional de tarde, o jornal Band News Rio, primeira edição, e a gente lida muito com o noticiário, Paulo, que é tiro, porrada e bomba. E a gente sabe, até por apuração, de criança, de adolescente na favela, que às vezes começa como o cobrador da taxa do gatunete, que é uma das múltiplas fontes de renda do traficante ou do miliciano que domina determinada localidade, determinado território no Rio de Janeiro. E, às vezes, o que é espinhoso para a gente falar, mas a gente sabe por apuração, tem pai, tem mãe, não são todos. Tem muita gente que tem essa moralidade, que tenta afastar os filhos do tráfico, da milícia na favela. Mas tem outros que são um pouco mais complacentes com esse tipo de trabalho, entre aspas, de atuação, na verdade, porque trabalho é uma palavra que já tem um conceito mais elevado, mas com esse tipo de atuação na baixa criminalidade, em que a criança ou adolescente não está diretamente envolvido com um ato em si de violência, mas ele está lá como cobrador de uma taxa que, se não for paga, vai resultar num ato de violência.
E às vezes Sim. ele vai crescendo na cadeia, e aí quando o pai ou a mãe, que foram eventualmente complacentes no começo, veem, ele já está um criminoso violento. Então, é um mal que precisa tirar ali na raiz, né? Isso demanda essa presença, demanda essa vigilância. Exatamente. Então, assim, claro que tem assim, crianças que são criadas pela avó, pela mãe, pelo tio, isso aí não. É claro que a gente está falando aqui de casais, de marido e mulher juntos e criando uma criança ou um adolescente como uma família, porque é o típico, né? É o que a história da humanidade nos legou, né? Uma família em que tem o pai, a mãe e os filhos. Mas claro, a gente vive num mundo contemporâneo que, aliás, vive sob uma pressão da desvalorização da família nuclear, por exemplo, né, que é uma coisa que é um debate. Então, é óbvio que a realidade se impõe, né? Então, a família nuclear, pai, mãe, juntos, criando a criança, tal, isso aqui, naquele casamento tradicional, vem sendo cada vez mais raridade, né? Porque, claro, as pessoas casam e se separam com muito mais facilidade, a quantidade de mães solteiras, mesmo que têm filhos fora do casamento, também aumentou muito nas últimas décadas, e aí tem casais homoafetivos, tem criança criada pela avó, tem crianças adotadas, né? Então, é claro que a realidade é muito mais múltipla do que a família nuclear tradicional. Então, a questão não é só essa, né? Mas a questão é que a criança precisa de uma estrutura moral sólida. Isso é fato. A gente não precisa ficar inventando aqui. O problema é que também há uma pressão grande que prega a desvalorização da família. Então, isso também é uma realidade. Não se está falando sobre moralismo, né? Não se está falando sobre tamanho de minissaia. Tem que separar essas coisas, porque o tema é muito espinhoso, e a gente não está dizendo aqui, o Paulo não está dizendo, que não é possível que pessoas que... Então, eu só estou reforçando aquilo que você já salientou no começo, que pessoas que não estejam dentro de uma família tradicional, com a organização familiar tida por muita gente como aquilo que é o mais comum na história humana, quem diverge disso não é que não tenha a possibilidade de criar bem uma criança, não é isso, mas é que a necessidade de haver ali uma preocupação moral, de haver a vigilância, de haver uma estrutura capaz de atender às necessidades daquela criança e do adolescente, elas permanecem, independentemente dessas eventuais alterações de configuração, etc. Né? E isso a gente não pode perder de vista. Exatamente. Então assim, vamos supor que vamos pensar que assim, que nós estejamos numa fase de transição, né, daquele tipo de família nuclear tradicional e tal, que sempre foi, né, historicamente, a família, digamos, normal ou aceita, né, para uma transição em que há múltiplas configurações familiares. Tudo bem, não tem problema, né? Mas essa fase de transição, ela precisa ser acompanhada com esse olhar. Olha, tá bom, nós podemos ter qualquer tipo de configuração familiar que vocês queiram, desde que a parte mais frágil dessa família, ou dessas famílias todas, né, seja protegida. Esse é o negócio. Exato. Então, a criança precisa ser protegida, seja pelo pai sozinho, pela mãe sozinha, seja pelos dois pais, duas mães. Então, essa proteção, ela precisa existir. Então, aqui, ninguém está fazendo um juízo de valor se quem é capaz de criar o filho, né? Será que casais homoafetivos... Esse não é o problema aqui. O problema existe uma parte vulnerável, né, nessa transição dessa família nuclear, que também tinha os seus problemas, é óbvio. Então, quer dizer, o sujeito podia ser um pai dentro de casa, batendo na mãe e nos filhos, que também é uma coisa, né? Então, quer dizer, não adianta ser família tradicional e o pai ser violento. Então, claro que também tem problema do lado de cá, digamos assim, né, da família tradicional. Agora, nessa discussão toda, a criança tem de ser protegida, ponto. Né? Seja na família tradicional, nuclear, seja em outro tipo de família que seja. Mas essa preocupação tem de existir. E o que parece que acontece, e a realidade nos mostra isso, é que nesse período de transição, também por essa leniência, né, com a preocupação de que
a presença da família é importante na criação de uma criança. Por exemplo, as adolescentes têm filho hoje, adolescente de 14 anos, e larga o filho com a mãe e vai para o baile, certo? Então, essa é uma realidade. Então, também tem havido, durante esse período, uma certa negligência da responsabilidade de ser pai ou mãe. Eu tenho uma tia, por exemplo, irmã da minha mãe, que criou minha prima sozinha. Mas, assim, eu acompanhei a criação da minha prima, que minha tia proporcionou sozinha. Mas eu vi como é que era. Hoje em dia é muito difícil ver como minha tia criou minha prima, uma mãe criar um filho hoje. Então, claro, porque mudou. Né? E muitas vezes, Paulo, acho que... de leniência é uma coisa do tempo, né? O espírito do tempo leva a gente a baixar a guarda, né? Então, esse é o problema, e a criança é punida por isso. Exatamente. E não quer dizer que os outros debates não possam acontecer e as pessoas tenham as suas visões de mundo e façam as suas escolhas. O que acontece como um todo, e é isso que você está exemplificando, é que muitas vezes o debate sobre a família tradicional, sobre outras configurações familiares, sobre até mesmo as questões internas, quer dizer, a fidelidade, a dificuldade de você aguentar aquela pessoa todos os dias, o cansaço, a tentação, a traição ou não, tudo que é dito a respeito disso, muitas vezes tira o foco em todo o debate público e principalmente na cabeça das pessoas que são, claro, constituídas por aquelas ideias que estão no ambiente cultural, tira o foco da vulnerabilidade da criança. Fica muito pai, muita mãe, muitas pessoas pensando em qual vai ser a melhor configuração da família para ela e tal, etc. E esquece que tem ali uma pessoa vulnerável, que independentemente dessas escolhas, independentemente dessa configuração, independentemente se a pessoa vai ter uma relação aberta ou fechada, se vai trair, se não vai, se vai perdoar, se não vai, se é homem com homem com mulher e tal, quando tem uma criança envolvida, ela precisa ser foco, ser alvo de atenção. Exatamente. Então, assim, a gente sabe de casos, por exemplo, casais que entre eles viviam mal. Né? E aí, quando as pessoas iam perguntar, por que você não separa do seu marido? Falava para a mulher, ela falava, não, porque eu tenho um filho. Eu não posso me separar agora. Então, isso acontecia muito antigamente. As pessoas não se separavam, por quê? Porque elas tinham a responsabilidade de criar os filhos. Não, eu não posso me separar. Não, mas como é que você aguenta? Então, não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Né? Aí, depois, quando os filhos estão grandes e tal, e aí resolve se vai separar ou não. Então são questões que a gente não pode perder de vista, né? Mas agora exatamente. Se você quiser flexibilizar esse lado, quer dizer, mas se você não ama e tal, não sei o quê, porque você não separa, o filho se dá um jeito. Ainda que você resolva flexibilizar esse lado, para não ser assim, vou continuar casado só por causa do filho e tal, como uma questão assim intransponível, ainda que se queira, e eu não estou fazendo juízo de valor, é que não se pode perder de vista a atenção, a vigilância, a educação moral que precisa ser dada à criança. Que foi o que o meu pai fez, né? Que quando meus pais se separaram, eu tinha 9 anos na época. Ele falou, só não me deixa longe dos meninos. Né? E minha mãe falou, tranquilo. Então, meu pai, ele mergulhou, assim, de atenção com a gente, e eu tive a grata felicidade de ser amigo do meu pai, assim, na vida adulta, a gente sentar para tomar café e falar de cinema, falar de literatura e tal. Então, o que foi uma alegria para mim, né? E claro que isso foi importantíssimo para a minha criação, mas o meu pai podia simplesmente ter ido embora. Você não quer mais ficar comigo? Tá bom, então vou embora. E sumir. Mas ele entendia a responsabilidade que ele tinha também como filho de pais separados. Né? Porque meu pai também foi criado só pela mãe. Então ele sabia o que era você ser criado sem ter o teu pai por perto. Então ele reverteu isso com a gente, mesmo eles se separando muito amigavelmente, assim, ele assumiu a responsabilidade. Então é isso que a gente não pode perder de vista. Agora, é claro que a gente vive uma época, como eu estava falando antes, que a família tradicional ela está sob ataque também. Então, você pega, por exemplo, sei lá, para a gente já tocar num assunto lateral ou entrar no outro assunto, por exemplo, você pega lá agora eles tiraram do site, né? Mas você entrava lá no site do Black Lives Matter,
que é o movimento de ativistas negros americanos, lá esse movimento radical e tal, e lá eles diziam claramente, lá no Quem Somos, que eles eram contra a família tradicional. Tava escrito lá, nós somos contra a família tradicional. Textual, é só procurar na internet, você que nos ouve aí, que nos assiste, tem vários sites que colheram isso, eles tiraram isso da página deles, mas tem print, né? A internet não esquece. Então tem print disso. Eles dizendo que eram a favor de, como é que eles falam lá? Aquele negócio que os hippies faziam, né? De comunidades, né? De vida, de criar as crianças em comunidades e tal. Então, veja, entende? Então, quer dizer, esse era um ideal marxista. Então, claro, o Marx e o Engels escrevem sobre isso, né? Dizendo que a família tradicional, a família burguesa, era o sustentáculo do capitalismo. Então, quer dizer, para você derrotar o capitalismo, você precisa derrotar a família, ou pelo menos a família burguesa, como eles diziam. Então, quer dizer, isso também é um ideal que está por aí, no debate acadêmico, né? No debate público, questionando a família tradicional. E aí o movimento, por exemplo, de liberação sexual da década de 60, o movimento hippie e tal, tem toda essa mentalidade de questionar a família tradicional como uma família que sustenta a opressão, sustenta o capitalismo burguês malvado e tal. Então, tudo isso está em jogo nessa discussão, né? E as pessoas perdem de vista, ficam discutindo isso enquanto a criança está lá abandonada, né? Largada e sendo criada para lá e para cá, sendo jogada de um lado para o outro. Exatamente. Né? E aí é complicado, né? Exatamente. Aliás, só para concluir esse assunto do filme, eu fui lá no seu perfil do Twitter e escrevi que eu assisti, que é belo, tocante, divertido, e eu escrevi o seguinte: o zelo artístico pela responsabilidade paterna é muito mais construtivo que a exploração política do ódio racial, que já é um ponto que você está abordando agora com esse exemplo que você acabou de dar. E aí até veio um seguidor, o Alberto Mendes, e falou, talvez tenha sido isso que o Dr. King, se referindo ao Martin Luther King, quis dizer quando falou, não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio, que é uma frase muito boa de um discurso dele. Então, acho que esses exemplos mais construtivos, eles podem ser muitas vezes melhores do que, aí eu entro aqui numa abordagem minha, do que uma venda casada que muitas vezes é feita em tudo aquilo que tem algum componente político. Então, essa semana no programa, Paulo, eu estava falando sobre questões de direita e esquerda, que você tem ali uma tabelinha de posições, às vezes mal emulada do debate político americano aqui no Brasil, que são armas, aborto, drogas, aí a pessoa é contra ou a favor, aí ela se vê à esquerda ou à direita, tamanho do Estado e tal, e aí a pessoa escolhe ser de determinado campo, né, contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, a favor da flexibilização da posse de armas, a favor da redução do tamanho do Estado, então ela se vê lá à direita, e se for todo o contrário, se vê à esquerda. Só que quando você vê para essa determinada pessoa, ela aceita, em nome de um grupo político, passar pano, essa expressão, que é muito boa, né, e que acabou pegando nas redes sociais, quer dizer, ela aceita minimizar, aceita fazer vista grossa, aceita ser complacente com uma série de outros comportamentos que não tem nada a ver com essas posições, não tem nada a ver com essas pautas, e que muitas vezes são de ordem moral, que são, às vezes, questões de imoralidade, questões de ilicitude. Então, o sujeito passa pano para o desvio de dinheiro público, passa pano para a compra de apoio parlamentar, para a compra de apoio midiático, para a sabotagem do combate à corrupção e tal, em nome de pertencer à suposta direita ou pertencer à suposta esquerda, em nome de pertencer a uma patota. Então, é toda uma venda casada. Você, por causa daquelas bandeiras, você se diz pertencente a um determinado grupo, um determinado movimento, e aí as pessoas que integram esse movimento, como eu falei lá, da criança que vai pertencer ao grupo e tal, ela acaba topando qualquer sujeira para pertencer àquele grupo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lida aqui, a gente lida nesse assunto racial com causas legítimas, absolutamente legítimas. E nós defendemos, evidentemente, o combate ao racismo. Eu sei que você reverencia também Joaquim Nabuco, por exemplo,
que tinha um pensamento conservador, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, e as causas para que não haja opressão contra negros ou contra qualquer outro segmento da sociedade, elas são absolutamente legítimas, mas muitas vezes os movimentos que surgem com essa bandeira, eles começam a incorrer em atos estranhos, atos, inclusive, que eram repudiados pelo próprio Martin Luther King, aliás, nesse mesmo discurso. Ele fala a respeito de não incorrer em atos de violência, etc. Às vezes, você tem essa união com bandeiras de outra tradição de pensamento político, ideológico, você falou das questões marxistas, etc. E aí sai uma coisa que é diferente aquela causa legítima original. E a gente, às vezes, precisa voltar a ela para ver qual é a melhor maneira de se posicionar em cada caso. Você vê muito isso, Paulo? Queria saber a sua visão a respeito dessa, isso que eu chamei de venda casada, mas essa mistura de causas legítimas com a exploração política. Isso é uma coisa curiosa, porque, assim, hoje mesmo, uma pessoa apareceu, e essa é uma pergunta recorrente nas minhas redes sociais, então eu tenho colocado caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, e as pessoas ficam fazendo perguntas, e uma pergunta recorrente é a seguinte, eu posso ser liberal na economia e conservador nos costumes? Que é uma pergunta absolutamente estúpida, que essa dicotomia não existe. Mas inventaram isso. Politicamente, isso foi inventado. Né? Então, a gente só começou a falar esse negócio de 2 anos para cá, ou pouco mais. Eu não sei se foi o próprio presidente da República, porque ele falou isso várias vezes. Eu não sei se o grupo político dele certamente usa essa expressão. Não, aqui o nosso grupo é liberal na economia e conservador nos costumes. Como se conservadorismo tivesse a ver com costumes. Então, escuta, essa dicotomia simplesmente não existe. O conservadorismo não tem a ver com costumes. E o que significa ser liberal na economia e conservador nos costumes? Né? Então, por quê? Porque a pessoa compra o pacote. Isso. Então, ela comprou o tal desse pacote, então ela fala a partir do pacote que ela comprou. Exatamente. E não a partir da tradição. Então, esse é o problema. Então, você pega, por exemplo, as pessoas... às vezes eu converso com pessoas que são de esquerda e as pessoas falam, mas os conservadores, eles não ligam para a pauta racial. Né? Eles dizem que o racismo não existe. O que de certo modo, verdade. Por quê? Porque os conservadores abandonaram essas questões. De certo modo, abandonaram questões LGBT, questões do racismo e tal. Isso é coisa de esquerda. Não, porque o Brasil não tem racismo. Não, tem sim. E o conservador tem de se preocupar com isso. Né? E eu, inclusive, escrevi um artigo, o ano passado, acho que foi o ano retrasado, né? Que era por um conservadorismo antirracista. Porque tem de ter essa abordagem dentro do conservadorismo, nós temos como conservadores e tal, de olhar para isso. Aliás... Eu só quero, Paulo, perdão, só para não deixar passar, diga. Que quando você fala que tem um certo sentido que os conservadores abandonaram, principalmente, a gente sabe, é claro que é possível fazer uma crítica até para aquelas pessoas que são conservadoras e tal, mas é principalmente aqueles que usam essa palavra conservador para se enobrecer, quando, na verdade, eles nem sequer entendem a tradição daquele pensamento que vem de Edmund Burke, resgatado pelo Russell Kirk, autor conservador americano, Edmund Burke, pensador, estadista irlandês, com atuação no parlamento britânico. Eu já falei muito a respeito, já escrevi vários artigos, Paulo Cruz também, mas essa visão que, às vezes, essas pessoas que estão ali naquele aquário da polarização, da suposta polarização política e tal, elas enxergam tudo por esses pacotes, né? Então, a gente precisa distinguir, né? A tradição é isso aqui, o que a pessoa diz que é isso aqui, esse elemento não está necessariamente ligado a esse e tal. É o trabalho que a gente está fazendo, inclusive agora, mas, por favor, continue. Foi só para não deixar de fazer essa ressalva, porque eu acho que os conservadores, como eu citei Joaquim Nabuco, e a gente pode citar José Osvaldo de Meira Pena, grande diplomata, e vários outros nos Estados Unidos, na Europa, eles sempre mantiveram esse tipo de causa nobre, né, que a gente mantém aqui também nesse trabalho. Não, Felipe, o abolicionismo brasileiro foi um movimento conservador. Né? O André Rebouças, você citou o Nabuco,
E eu cito o Rebouças, que está aqui na minha caneca, aqui, né? Exato. O André Rebouças, que foi a figura, digamos assim, e o próprio Nabuco é quem diz isso, ele foi o cérebro de toda a abolição. O Rebouças era um homem conservador que tinha um projeto de, digamos, de reforma agrária e de um projeto para o pós-abolição que era liberal, que era baseado em Bastiat, era baseado em Jean-Baptiste Say, era baseado em Adam Smith, então, que ele conhecia profundamente. Então, nós tínhamos também no Brasil uma tradição conservadora e liberal que foi o motor do abolicionismo brasileiro. Então, essas pessoas não sabem. Então, elas compram lá um pacote e tal, claro, elas olham o conservadorismo a partir da sua ideologia política, Exato. que não necessariamente é conservadora, que muitas vezes é reacionária, por exemplo, né? Exato. E aí que o João Camilo de Oliveira Torres vai distinguir isso, vai falar, não, ó, conservador é uma coisa, reacionária é outra, né? Então, as pessoas não conhecem essas coisas. Então, é claro que é possível ser conservador e ser, como se diz hoje, o termo antirracista. É preciso que se seja isso. É um dever moral, né? É um dever moral, né? Porque o conservadorismo acredita numa ordem moral duradoura, acredita nas instituições, e não é assim, não, o conservador ele só quer preservar o status quo. Não é verdade isso. Né? Quem fala isso fala também a partir de um desconhecimento. Então, quando você vê o filme, como a gente está falando do filme Paternidade, então, o que você enxerga ali? Você enxerga um diálogo. Né? Tanto é que aí apareceu também no meu Instagram pessoas reclamando daquela coisa da menina querer usar calça. Né? A filha do Kevin Hart no filme, né? do Matthew Logan, sim. ela querendo usar calça, e aí... Em vez de saia. Apareceu gente lá, mas também está com a agenda progressista. Então as pessoas ficam assim, elas ficam jogando as coisas dentro de caixinhas, né? Exatamente. Né? Como se o filme... Não, porque o filme tem uma mensagem militante contra não sei o quê. Escuta, mas é um filme, né? E essas coisas acontecem na realidade. Né? Meninas querem usar calça comprida, não querem usar saia. Isso acontece, né? Então não é porque o filme aborda isso que o filme é um filme militante. Então, as pessoas só conseguem pensar assim, ou elas pulam dentro de uma caixinha, ou elas pulam dentro de outra caixinha. O que é reduzir a complexidade humana a essas caixinhas que as pessoas têm. Do lado do progressismo é a mesma coisa, né? Então, quer dizer, tentam colocar também as pessoas dentro de outras caixinhas. Então, o negro é sempre o marginalizado, o negro é sempre o oprimido, o negro é sempre não sei o quê. Então, né? Nem o endeusamento de um lado e nem a negligência do outro. Então, o conservadorismo preza justamente pelo equilíbrio dessas coisas, né? Tem que equilibrar isso, o debate precisa ser equilibrado, né? Inclusive pela circunstância. Vai ter momentos em que a gente talvez precise se engajar mais? Claro que vai. Martin Luther King, né, que era um homem de disposição conservadora, se engajava ativamente em protestos públicos e passeatas e tal. Então, quer dizer, né? Não, se fosse para ser um conservador de caixinha, o Luther King tinha que ficar, não vamos sair, não vamos deixar como está, mas não é verdade. Então, o que eu falei, inclusive, numa aula que eu dei sobre o Luther King e o Malcolm X, né, que eles são homens excepcionais para tempos de excepcionalidade. Não dá para colocá-los dentro de caixinhas. Malcolm X era comunista e o Martin Luther King era conservador. Não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Então, e ainda mais com essas visões caricatas e estereotipadas de cada um desses conceitos. Quando você lê o seu Kirk falando a respeito de Edmund Burke, ele mostra que havia um conservadorismo e havia é que hoje essa palavra está muito contaminada pelo seu vínculo com a esquerda, mas havia um progressismo ali no sentido de uma busca do progresso também. Senão não se propunha, inclusive, reformas econômicas no Reino Unido, do século dele, senão o próprio Joaquim Nabuco não ia propor a abolição e não ia sequer perder mandato de reeleição no estado dele, porque estava enfrentando os barões daquela época, etc., mas não se curvou, que é uma coisa boa de se lembrar nesse momento, não mudou os seus princípios morais, os seus ideais, em razão de um interesse político imediato, continuou na grande batalha. E depois escreveu no seu livro autobiográfico, intelectualmente também, Minha Formação, que é extraordinário, de como ele era um cidadão não só
que ele estava meio despreparado para aquela pequena política, porque ele via mais o drama contemporâneo universal, onde certos acontecimentos eram grandiosos e tinham a ver com o mundo todo. E ele viu isso na abolição, ele sentiu que aquela era uma grande batalha do tempo dele, e ele abraçou aquela causa e ele foi até o fim. E você vê isso se repetir na história desses grandes homens, né, que tem uma diferença significativa em relação a muitos exploradores políticos de bandeiras atualmente que acabam confundindo a cabeça das pessoas em relação a esses conceitos. Mas, Paulo, olha, já está quase acabando o seu tempo de disponibilidade, porque você tem outra participação a fazer, e a gente ainda teria muitas polêmicas para falar. Eu vou ter que chamar você de novo no podcast, mas vamos tentar passar rápida. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar passar rapidamente por algumas polêmicas recentes. A gente teve no BBB o episódio do cabelo. Aí começou a se falar, inclusive, da própria importância do cabelo, do movimento negro. Você tem uma síntese daquela história? O que você percebeu? A primeira coisa que eu percebi quando eu vi aquela confusão, primeiro que eu estava meio alheio àquilo e as pessoas começaram a falar tanto que eu acabei indo ver e tal. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: olha, peraí, o sujeito tem um cabelo Black Power, e o cabelo Black Power, como o próprio nome já diz, né, o tal do poder negro, né, ele está muito ligado à militância do Black Panthers, né, do movimento Black Power americano, que começa depois da morte do Martin Luther King e do Malcolm X, né, ou o contrário, né, do Malcolm X e do Martin Luther King. Então, o movimento negro se radicaliza nos Estados Unidos, e aí as pautas marxistas vão entrar muito profundamente. O Black Panthers era um grupo declaradamente marxista. O filme Judas e o Messias Negro, né, que fala da história do Fred Hampton, deixa isso bem claro, era um movimento revolucionário e tal. Então, o movimento se radicaliza. E nesse momento, o Black Power era uma coisa de afirmação, né, de falar assim, não, nós somos negros, então tem músicas, né, músicas do James Brown, né, Sing Out Loud, I'm Black and Proud, né, cante alto, eu sou negro e sou orgulhoso. Então isso era uma coisa que também trazem para o Brasil. O Jorge Ben faz a música Negro é Lindo, né, que era uma afirmação da negritude, coisa e tal. Então o sujeito tem um cabelo Black Power, e aí, ao ser comparado lá com o Homem das Cavernas, não sei o quê, e tal, ele se coloca numa posição de vítima, que era um negócio que o Black Power nunca admitiria, entende? Ele se autoafirmaria numa hora como essa se o Black Power dele fosse legítimo, né? Se ele não incorporasse só a estética Black Power, digamos assim, mas a mentalidade Black Power. Então, o que eu disse, o problema desse sujeito que está com esse cabelo é que ele não sabe o que ele está fazendo. Simples assim, né? Apesar de, sim, e eu estou deixando toda a discussão besta de lado, se foi racismo, se não sei o quê, se o cabelo dele era mesmo o cabelo do Homem das Cavernas, se o sujeito falou aquilo porque é racista, nem me interessa isso. O que me interessa é que aquele sujeito que estava com aquele cabelo daquele tamanho, sem saber, né, simbolicamente o que aquilo representa. Então, acho que, para mim, o problema principal está aí. O sujeito deixa o cabelo crescer daquele jeito e não sabe a mensagem que ele está querendo passar com aquilo. Então, para mim, acho que a grande questão é essa. Você tem um ponto aí de uma necessidade, em determinados momentos, de uma autoafirmação, de uma segurança, de uma firmeza. O que, aliás, apareceu no mesmo reality show, e eu comentei na ocasião, porque, aliás, foi o que eu vi na rede social e que me levou a acompanhar um pouquinho do final de todo aquele processo, que é a Camila De Luca contra a Carol Conká, em que ela deu um chega para lá e que, para mim, ela, naquele momento, resgatou um senso de individualidade. Ela falou, não é porque eu sou da mesma cor que você, que eu preciso ter afinidade com você, que eu preciso gostar das mesmas coisas, que eu... então, não vem não. Tipo, não vem usar essa causa para querer me engambelar. Né? E aquele momento, para mim, foi um resgate da noção de individualidade com uma autoafirmação para uma pessoa de mesma cor. E se a gente for ver, por exemplo, o filme Mãos Talentosas, sobre a vida do Ben Carson, o Ben Carson também, na sua vida, pelo menos de acordo com o que ele prega, com o que ele conta e com o que está retratado no filme, ele tinha essa autoafirmação. Ele sofreu episódios de racismo, mas ele reagia. É claro que eu estou aqui relatando fatos. Há graus aí de dificuldade, há questões absurdas, abusivas, etc. Mas
o excesso de vitimização, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, por aquilo que você está colocando, tá? Estou levantando essa bola para você, você acha que acaba inibindo essa necessidade, muitas vezes, de uma reação imediata? Não, eu não estou assim, inclusive, eu não estou menosprezando o fato de que aquele sujeito podia ter um problema mesmo. Foi durante a infância, foi muito discriminado, então, Claro. então ele tem lá uma coisa que torna ele mais frágil a isso. Né? Então, assim, eu não preciso nem entrar. Para mim, a grande questão. A sua questão é o vínculo com. Sim. A minha questão é o vínculo do cabelo Black Power com a ideia do Black Power original. Então, para mim, uma pessoa que deixa o cabelo crescer, Black Power, ela tem que entender o que aquilo significa. Aliás, não sou eu que digo, não é a própria militância que fala sobre apropriação cultural. Quando você pega uma coisa e uma coisa que eu nem acredito nisso, mas enfim, eles dizem, olha, quando você pega uma coisa que pertence ao negro, né, ou a um grupo minorizado, e usa isso sem entender a importância daquilo. Então, o que esse sujeito do Big Brother fez foi a mesma coisa, só que ele também era negro, era, né, mestiço e tal, então ele usa o cabelo Black Power, que simbolicamente significa autoafirmação, certo, sem compreender a importância daquele símbolo, entende? Então, eu acho que se ele entendesse isso, ele teria agido como um Black Power agiria. Então, não necessariamente todos agem assim, né? Mas ele estava com aquele elemento e não agiu de acordo com aquele elemento. Assim, uma falta de compreensão. Então, o Tony Tornado tem aquela música dele, então ele fala dançar como dança um Black, agir como age um Black. Então, o movimento Black Power foi um movimento de autoafirmação. Ele poderia ter se aproveitado daquele momento para passar essa mensagem de autoafirmação, mas ele preferiu o caminho mais fácil, né? Que era o caminho de se posar de vítima, inclusive porque está dentro de um jogo e que aquilo o projetou, né, para ganhar alguns pontos dentro do próprio jogo. Né? Então, quer dizer, infelizmente, é isso, é uma própria compreensão do que significa você se portar diante da situação de adversidade. Né? Então, perdeu uma oportunidade gigantesca ali de se mostrar positivo e criou uma negatividade no fato, né? Paulo Cruz, senhoras e senhores, está aí sempre trazendo um novo ponto de vista. Às vezes a pessoa pode concordar, pode discordar, mas ela sempre acaba aprendendo, ouvindo o Paulo Cruz falar, e a gente está aqui para tentar lançar luz, inclusive nesses temas espinhosos, cientes de que muita gente vai tentar encaixar naquela caixinha, né? Botar na caixinha, né? No estereótipo, na caricatura e tal, mas a gente faz esse esforço de separar conceitos, elementos, para as pessoas não serem engambeladas e talvez, quem sabe, reagir da melhor maneira possível em diferentes circunstâncias. A gente teria muito mais assuntos, teve o caso da bicicleta no Rio de Janeiro, teve um caso em Goiás, mas já tomei 1 hora do Paulo Cruz, qualquer hora a gente faz um outro podcast aqui e deixa esse gostinho de quero mais. Paulo Cruz, senhoras e senhores, professor de filosofia da rede pública e privada de São Paulo, e esse grande papo, né? É sempre bom falar com o Paulo Cruz. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí quando quiser fazer mais, quiser fazer outro, tem muita coisa para a gente conversar mesmo, é sempre um prazer, sempre uma honra. E estamos aí, meu amigo. Obrigado e fique com Deus aí, você e seu público. Você ia faz o seu merchan, o seu curso. É verdade, não quero deixar, poxa, eu sempre esqueço. Então, assim, eu estou agora, no mês que vem, o mês de julho, eu vou lançar um curso de filosofia, então eu quero sair um pouco desse debate racial, né, e voltar para o meu ofício principal, que é a filosofia. Então, eu vou lançar um curso chamado Filosofia e Fé, que é mostrar esse diálogo entre a filosofia e a fé cristã e tal. Mas eu vou fazer, antes disso, uma semana de reflexões, de aulas no YouTube, gratuitas, que vai começar no dia 7 de julho e vai até o dia 11 de julho, né, e que eu vou falar de virtudes cardeais. Cada dia vai ser uma virtude, vai ser bem bacana. Então, entrem lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, Paulo Cruz PHI. Então, tem lá uma postagem que eu fiz hoje sobre isso. Hoje é quinta-feira, né? Dia 24, dia aniversário da minha mãe, inclusive. Entregou que a gente está gravando o programa, mas tudo bem. Aniversário da minha mãe. Então, entra lá nas minhas redes sociais e
acesse lá, coloque lá o lembrete para você assistir essas aulas, vai ser bem bacana. Então, Filosofia e Fé, né, e precedido por uma semana de aulas gratuitas no YouTube sobre virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza. Espero Que vocês beleza. lá, Paulo Cruz, PHI. Paulo Cruz, senhoras e senhores, lembrando que a prudência é a virtude primária do pensamento conservador, né? O conservadorismo de verdade, tradicional, não é o conservadorismo que veio emulado e distorcido do debate político americano por causa de determinadas pautas do Partido Republicano, que teve lá atrás uma influência do Edmund Burke, pai do conservadorismo. Aí aqui no Brasil chega tudo distorcido, daqui a pouco estão chamando lá de conservadorismo aquelas pessoas que a gente sabe muito bem, Paulo Cruz, têm práticas muitas vezes opostas à tradição conservadora. Mas a gente está aí para resgatar esses conceitos, esses elementos, e foi um prazer conversar com você. Mais uma vez, esse é o podcast Vamos com Tudo. Todos os episódios estão disponíveis, é só clicar na aba playlist aqui do canal Rádio Band News FM, procurar o podcast Vamos com Tudo, que esse já é o nono episódio, com 10 entrevistados, porque teve uma dupla, então já são 10 entrevistados. Eu fiz até uma compilação dos 8 primeiros no meu Instagram. Podem acompanhar aí nas redes sociais, que tem todos os links agora. Um grande abraço, até domingo que vem, às 18 horas. Tchau!